Jair Bolsonaro embarca para Nova York, onde vai participar de evento da ONU nesta terça-feira. Ele será o 8º presidente brasileiro a discursar na Assembleia Geral da organização. E você vai ver também. Morte da menina Ágata gera discussão no Congresso e Rodrigo Maia defende avaliação sobre legítima defesa policial. Polícia Federal realiza operação contra fraudes no pagamento de aposentadorias pelo INSS em São Paulo. Fim de semana violento nas estradas paulistas. Pelo menos 8 pessoas morrem em acidentes rodoviários. Suíços fazem protestos após geleiras apresentarem derretimento acima do normal. Tudo isso e muito mais agora na edição de 13h. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato. E com Juliana Dariva. Ótima tarde para você, começando bem a semana. Hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais na internet. Abrimos com o destaque do G1. Monitor da violência. 2 anos depois, quase metade dos casos de morte violenta continua em aberto na polícia. O novo levantamento feito pelo próprio portal mostra que os inquéritos de 569 dos 1.195 casos continuam em andamento. Resultado, 48%, ou seja, menos da metade dos crimes, tem um suspeito identificado. E o pior, em 1 a cada 5 casos, esse autor está preso. O levantamento aponta ainda que em menos de 5%, esse autor foi julgado e condenado. A própria lei que permite prorrogar o tempo do inquérito dificulta o esclarecimento mais rápido dos crimes. E agora tem destaque do Estadão. Com penduricalhos, 65% dos juízes ganham acima do teto de R$ 39.300. Sem dúvida, é um excelente salário, concorda? E agora o Conselho Nacional de Justiça, que controla o Poder Judiciário, aprovou mais um benefício, um auxílio saúde de até 10% do valor dos seus salários. E não importa o aperto fiscal e a péssima situação das contas públicas, não. Com esse auxílio, um juiz aqui no Brasil vai ficar muito próximo de ganhar o teto, que é de R$ 39 mil por mês. A propósito, é um salário bem mais alto do que o presidente da República ganha, que é R$ 30.900. Encerramos com a notícia do site da BBC. A youtuber de beleza que compartilha sua luta contra o câncer nas redes. A coreana Dawn Lee é uma blogueira e fala sobre beleza. Ela tem 600 mil seguidores no YouTube e passou a compartilhar com eles a sua rotina na luta contra um câncer. É emoção pura, gente. O vídeo que mostra a Dawn Lee raspando os cabelos já teve quase 4 milhões de visualizações. A blogueira disse que as pessoas ficam mais corajosas depois de ouvir a história dela e que isso a deixa muito feliz. E você é uma inspiração, Lee. Que dê tudo certo com o seu tratamento. E uma multidão acompanhou sob forte comoção a despedida de Ágata Vitória Félix, no Rio de Janeiro. A menina foi baleada na última sexta-feira no Complexo do Alemão, quando voltava para casa com a mãe após um dia de passeio. No enterro, no cemitério de Inhaúma, zona norte da cidade, o sentimento que reinava era de indignação. A menina morreu ao receber um tiro de fuzil pelas costas dentro de uma Kombi no Complexo do Alemão. Eu estou aqui para pedir justiça por mais um assassinato, dessa vez o da Ágata, uma menina de 8 anos de idade. É um anjo do lado de Deus. Quem? A Ágata. Tá? Agora. Levou agora porque ela não merece ficar nesse mundo. Não merece. Ela é uma pessoa digna, uma pessoa saudável, uma pessoa pura, inteligente, obediente. A criança, ela vai passar no beco, os pais têm que estar no portão aguardando. Senão elas são executadas, são xingadas, são esculachadas. É o dia a dia isso no Complexo do Alemão.
Vários moradores do complexo do Alemão contestaram a versão da polícia militar de que Ágata teria sido morta durante o confronto com bandidos. As armas da polícia foram recolhidas para passar por perícia. E a morte da menina Ágata Félix na favela do Alemão, no Rio de Janeiro, engrossou a discussão sobre a violência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu uma avaliação cuidadosa da proposta de legítima defesa policial. A medida faz parte do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Rodrigo Maia disse que é preciso fazer uma avaliação criteriosa sobre o excludente de ilicitude, como é conhecido o ato praticado por policial que alega legítima defesa. O tema está em discussão no Legislativo. Moradores da favela carioca disseram que policiais militares atiraram contra uma moto que passava pelo local e que o tiro atingiu a menina de 8 anos. Alguns deputados que integram o colegiado já defendem que a aprovação do trecho sugerido no pacote de Moro soaria como aval do Congresso a ações policiais agressivas e que ficaria mais difícil uma punição ao militar em casos como o de Ágata, por exemplo. Pela proposta de Moro, o juiz seria autorizado a reduzir a pena à metade, ou também deixaria de aplicá-la se o excesso do agente ocorrer por medo, surpresa ou emoção. Pelo Twitter, o presidente da Câmara expressou sua solidariedade à família de Ágata, dizendo que só quem é pai e mãe sabe o tamanho dessa dor e consegue se imaginar no lugar dos parentes da menina. O excludente de ilicitude é um dos temas mais polêmicos em discussão no grupo de trabalho que analisa as alterações na legislação penal e processual penal. E depois da publicação de Rodrigo Maia, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, também se manifestou na rede social sobre o caso. Moro disse que é lamentável e trágica a morte da menina Ágata, mas assegurou que não há nenhuma relação do fato com a proposta de legítima defesa, que consta no projeto anticrime. Ele também agradeceu e endossou a publicação feita pelo deputado federal Felipe Francischini, que falou que isso não pode prejudicar o debate sobre o pacote anticrime. Para o deputado, o projeto é bastante claro quanto às hipóteses e limites. E ainda no Rio de Janeiro, os policiais militares suspeitos pela morte da menina Ágata, de 8 anos, devem prestar depoimento. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. Ágata Félix foi morta em uma operação no Morro do Alemão. Os investigadores recolheram as armas usadas pelos policiais militares durante a ação. A intenção é saber de onde saiu o tiro que atingiu a menina. O carro onde Ágata estava já foi periciado. A Polícia Civil vai fazer a reconstituição do caso. A PM disse que lamenta profundamente a morte da criança. A deputada federal Flor de Lis entregou à polícia os áudios que recebeu que indicam tentativa de extorsão. Ela afirmou ainda que também foi ameaçada por telefone. A deputada é viúva do pastor Anderson, que foi assassinado em junho na porta de casa em Niterói. 2 filhos do casal estão presos, mas o caso segue cheio de mistérios e de contradições. Um casal foi preso no litoral de São Paulo suspeito de usar os próprios filhos no tráfico de drogas. São 6 crianças com idades entre 3 e 12 anos. A polícia recebeu uma denúncia e encontrou o local onde a dupla agia, em Ilha Comprida. O casal foi preso em flagrante por associação criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores. As crianças estão em um abrigo. No Rio Grande do Sul, réus do caso Bernardo pediram a anulação da sentença de condenação e a realização de um novo júri. Bernardo foi morto em abril de 2014, quando tinha 11 anos. Os assassinos são o pai dele, a madrasta e 2 amigos do casal. Nos próximos dias, os recursos da defesa e dos promotores devem chegar ao Tribunal de Justiça, onde serão julgados. Um delegado foi morto a tiros durante um assalto em Feira de Santana, na Bahia. O crime foi no centro de abastecimento do município.
O delegado Demerval Costa foi ao local a passeio para fazer compras. Pelas imagens das câmeras de segurança é possível ver que ele não estava armado e não reagiu. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Até agora, ninguém foi preso. E pelo menos 7 crianças morreram e 57 ficaram feridas no desabamento de uma sala de aula na manhã desta segunda-feira em Nairobi, capital do Quênia. Após o incidente, centenas de pessoas se reuniram no entorno da Precious Talent Top School, em uma área pobre de Nairobi, onde muitas famílias vivem em casas improvisadas. Os funcionários do serviço de emergência fizeram buscas entre os escombros. Até o momento, não se sabe se alguém ficou preso sob os detritos. O porta-voz do governo, Ciro Zoguna, afirmou que, além das 7 crianças que perderam a vida na tragédia, 57 estudantes foram levados para o hospital. De acordo com a imprensa local, a maioria estava em condição estável. E um terremoto de 5,8 graus na escala Richter atingiu a Albânia neste sábado, deixando mais de 105 pessoas feridas e provocando muitos estragos. Mais de 300 réplicas foram registradas na região depois do fenômeno. Segundo as autoridades, o fenômeno é o mais forte já registrado na Albânia nos últimos 30 anos e destruiu cerca de 600 casas, a maioria construída antes de 1990, além de danificar cerca de 30 edifícios, principalmente em Tirana e Durres, as duas cidades mais próximas ao epicentro do tremor. O terremoto foi sentido ao longo da costa oeste e no extremo leste. Muitas pessoas correram para fora de suas casas quando o tremor ocorreu. Pelo menos 500 passaram a noite em abrigos temporários. Segundo as autoridades, dos 105 feridos, apenas 10 seguem hospitalizados com ferimentos leves. Localizada ao longo dos mares Adriático e do Jônico, a Albânia é suscetível a terremotos e registra atividade sísmica a cada poucos anos. E veja a seguir, fim de semana violento nas estradas paulistas. Pelo menos 8 pessoas morrem em acidentes rodoviários. E você vai ver também, suíços fazem protestos após geleiras apresentarem derretimento acima do normal. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 1h19, uma ótima tarde para você. E o presidente disse que iria, e foi mesmo, viu? Jair Bolsonaro embarcou hoje de manhã para Nova York, nos Estados Unidos, onde vai participar de um evento da ONU. Bolsonaro será o 8º presidente brasileiro a discursar na Assembleia Geral da organização, que reúne anualmente a maior parte dos chefes de Estado do planeta. Já é tradição. Desde 1949, a abertura da Assembleia da ONU é feita pelo presidente brasileiro. Mas Bolsonaro corria o risco de não poder ir aos Estados Unidos. No dia 8 de setembro, ele fez uma cirurgia para corrigir uma hérnia. Foi o 4º procedimento em um ano, desde que ele foi esfaqueado na campanha eleitoral. Mas deu tudo certo. Bolsonaro vai para a Assembleia da ONU cumprindo rigorosamente os cuidados com a saúde, passados pelo médico Ricardo Camarinha. Inclusive, o doutor Ricardo está na comitiva do presidente. A presença de Bolsonaro na ONU gerou expectativa em relação à crise diplomática e ambiental, causadas pelo aumento das queimadas na Amazônia. Bolsonaro já disse que vai fazer um discurso bastante objetivo, defendendo a soberania nacional e a atuação do governo na Amazônia. Inicialmente, o presidente iria também a Dallas, no estado do Texas, para se reunir com empresários do setor de tecnologia, mas a viagem foi cancelada. Pela agenda informada pela presidência, Bolsonaro retorna ao Brasil na quarta-feira. E a reforma da Previdência pode ser votada em primeiro turno no Senado nesta semana. Parlamentares dizem que o clima é favorável a uma aprovação.
A votação da proposta da reforma da Previdência pode começar a ser definida no Senado nesta terça-feira. O relatório referente às emendas deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça na parte da manhã. À tarde, a PEC segue para o plenário. A expectativa é para o cumprimento do calendário programado, votando em segundo turno no dia 10 de outubro. Na primeira passagem da reforma pela CCJ, o relator Tasso Gereissati leu a proposta e submeteu seu parecer à comissão, que aprovou por 18 votos a 7. Depois foi levado ao plenário, onde foram feitas 5 sessões de discussão do tema. Gereissati também rejeitou 76 emendas que poderiam modificar a proposta e obrigar a volta do texto à análise dos deputados. O relator só fez uma mudança no texto, no ponto que trata de criação de uma alíquota de contribuição mais baixa para os trabalhadores informais. A expectativa é que no Senado haja uma diferença de 15 dias entre as votações da PEC original e as votações da paralela. E a aprovação definitiva da paralela ainda vai levar um tempo, já que também precisa ser apreciada pela Câmara dos Deputados. E a Polícia Federal de São Paulo deflagrou hoje uma operação contra fraudes no pagamento de aposentadorias pelo INSS. O prejuízo estimado é de R$ 55 milhões na Previdência. A operação busca provas do envolvimento de advogados, contadores e servidores do INSS na prática de fraudes contra o sistema previdenciário. As investigações apontam que os beneficiados com o recebimento de aposentadorias não tinham tempo de contribuição suficiente. Cerca de 80 policiais federais cumprem 22 mandados de busca e apreensão em Guarulhos e Diadema, na Grande São Paulo e também na capital paulista. Os mandados são cumpridos nas casas e escritórios dos envolvidos, além de 4 agências do INSS, onde os servidores investigados trabalham. Os suspeitos podem ser indiciados pelos crimes de organização criminosa, estelionato e inserção de dados falsos em sistema de informação. As penas variam de 2 a 12 anos de reclusão. E o fim de semana foi violento nas estradas paulistas. Pelo menos 8 pessoas morreram e 9 ficaram feridas em acidentes rodoviários em São Paulo. Veja esse e outros destaques em mais um giro de notícias pelo país. Um acidente deixou 3 mortos e 5 feridos na rodovia Castelo Branco, à altura de Santana de Parnaíba, São Paulo. Uma câmera de segurança registrou a batida. Um veículo que aparentemente estava em alta velocidade atravessa o canteiro central e invade a pista contrária. 3 carros foram atingidos. Os 5 feridos foram socorridos. Um deles segue em estado grave. As identidades das vítimas não foram divulgadas. Também na rodovia Castelo Branco, mas na altura de Avaré, um homem morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas. A suspeita é que um dos veículos tenha parado na pista e 2 carros que trafegavam atrás não conseguiram frear. Um homem morreu no local e as demais vítimas tiveram ferimentos leves. Elas passam bem. Já na cidade de Itu, também em São Paulo, um outro acidente matou 4 pessoas e feriu 2. Um carro atravessou o canteiro central e bateu de frente com um ônibus. Algumas das vítimas foram arremessadas do carro. Uma delas segue em estado grave. Com a interdição no local, os motoristas enfrentaram 3 horas de congestionamento. Uma cantora gospel morreu por complicações de uma lipoaspiração em Belo Horizonte, Minas Gerais. Fernanda Fé, que também era pastora, ficou 4 dias internada depois de passar por 3 hospitais diferentes. A causa da morte seria uma embolia pulmonar. Ela era casada com um ex-jogador do Paris Saint-Germain, com quem tinha 3 filhos. Fernanda será enterrada agora à tarde em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Um susto no centro de Belo Horizonte. 3 búfalos fugiram de um matadouro e invadiram as ruas. Na correria, os animais danificaram alguns carros, mas nenhuma pessoa se feriu.
A cena pra lá de diferente foi registrada por várias pessoas que estavam ali perto. O abatedouro capturou os búfalos com a ajuda da PM. De acordo com a Guarda Municipal, 2 animais eram muito agressivos e foi preciso sacrificá-los. Mais destaques internacionais. O Irã decidiu liberar o petroleiro sueco de bandeira britânica, que estava retido desde julho no Estreito de Hormuz. A Guarda Revolucionária alegava que a embarcação não respeitou o Código Marítimo Internacional. O porta-voz do governo do Irã, Ali Rabiei, anunciou nesta segunda-feira a liberação do petroleiro sueco de bandeira britânica, que estava retido desde julho pelo Irã no Estreito de Hormuz. O processo legal foi concluído e com base no fato de que foram cumpridas as condições para liberar o navio petroleiro e ele pode partir. O Stena Impero pertence a uma empresa sueca, mas tem bandeira britânica. O Irã interceptou o petroleiro em 19 de julho, no Estreito de Hormuz, e ele foi levado ao porto iraniano de Bandar Abbas. De acordo com a Guarda Revolucionária, a embarcação não respeitou o Código Marítimo Internacional e bateu em um pesqueiro. A retenção do navio aconteceu 15 dias depois do petroleiro iraniano Grace One passar pela mesma situação em Gibraltar, interceptado pelas autoridades do Reino Unido. Gibraltar ordenou a detenção do navio por suspeita de que o petroleiro transportava combustível para a Síria, o que violaria as sanções europeias contra este país. As autoridades iranianas negaram que a captura do Stena Impero tenha sido uma represália pelo que aconteceu com o Grace One. E os suíços fizeram um funeral simbólico para a Pisol, uma das geleiras mais estudadas do mundo. Outras 4.000 geleiras nos Alpes podem ter 90% do volume derretido até o fim do século. Cerca de 250 pessoas, algumas vestidas de preto, se reuniram depois de 2 horas de trilha pela montanha localizada perto da Áustria, a 2.700 metros de altitude. Outras 4.000 geleiras nos Alpes correm o risco de ter 90% do volume derretido até o fim do século, se nada for feito para reduzir as emissões dos gases do efeito estufa. A cerimônia foi realizada na véspera da reunião especial da ONU sobre o clima em Nova York, onde vários chefes de Estado vão comparecer para reforçar os compromissos de limitar o aquecimento global a até 2 graus em relação ao período pré-industrial. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. Nós voltamos amanhã às 8h30. Tenha uma ótima tarde e até lá.